Muito bem, pessoal, olha eu aqui novamente com mais uma videoaula, né, da nossa A6 Soluções. E essa videoaula tutorial nós vamos falar sobre mais esse novo produto que estamos lançando, que é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do mamão, tá bom? Então, gente, vamos lá então. Vocês já sabem meu nome, né? Não preciso me apresentar, Adão Azevedo, e trago para vocês mais essa ferramenta. Bom, como toda planilha que vocês já conhecem, né? Tem uma plataforma padrão. Essa tem algumas alterações simples, por se tratar de uma cultura um pouco diferente das demais, apesar de ser fruticultura. Mas o seu ciclo de produção vai se comportar aí como cultura anual, né? Assim como o maracujá, aí 2 anos, no máximo 3, e assim o seu ciclo de produção é bastante limitado quanto à sua vida útil, beleza? Então vamos lá, começando, vamos recorrer ao nosso boletim de análise de solo. Vocês já sabem, né? Vamos recorrer aqui aos dados para determinar a quantidade de calcário. Primeiro dado que precisamos é a CTC em centimol/C por decímetro cúbico, e aqui é 4. E a saturação de bases do solo, né, o V1, que aqui é 36. Então a gente vem aqui, coloca 4 e aqui 36. PRNT do calcário. O PRNT do calcário, como eu já falei várias vezes, ele virá informado no rótulo, né, da embalagem, se você comprar já embalado, ou na nota fiscal, caso você compre a granel. Ou você pode ligar para a empresa que vai lhe fornecer o calcário de antemão e perguntar qual o PRNT. Então, suponhamos que nesse caso a empresa nos informou que o PRNT é de 80%. Colocamos aqui 80%. Profundidade de incorporação, como eu falei anteriormente para vocês, isso vai depender do teste de campo que vocês fizerem com o implemento, tá? Vamos supor que eu optei por fazer a incorporação, né, fazendo 2 gradagens. Uma gradagem, primeiro eu vou aplicar metade do calcário, né, antes da primeira gradagem, e depois a segunda metade após a primeira gradagem antes da segunda, e fazendo essa gradagem cruzando com a primeira, beleza? Fazendo o cruzamento para que o calcário fique assim melhor incorporado. E o teste de campo me informou que a profundidade de incorporação é 20 centímetros. Então coloca aqui, ó, 20. Automaticamente aqui eu tenho a quantidade de calcário por hectare, beleza? E aqui eu tenho a quantidade de calcário, grama por metro quadrado. Olha só, quando eu fiz esse preenchimento, automaticamente aqui já me informou a quantidade de gesso que eu terei que aplicar. Mas, presta atenção, eu só vou aplicar esse gesso, tá? Conforme está descrito aqui. Aplicar a quantidade de gesso acima somente se a camada de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros de profundidade apresentar saturação por alumínio M maior que 0,5 centimol/C por decímetro cúbico e ou quando a saturação por cálcio for menor que 0,3 centimol/C por decímetro cúbico. Isso na camada subsuperficial, ou seja, de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros, beleza? Então vamos lá, continuando. Olha só, uma informaçãozinha básica aqui para vocês, tá? Aplicar calcário sempre que a saturação de base do solo na camada superficial estiver abaixo de 70%, ou seja, mesmo que a saturação de base exigida pela cultura seja 80%, você só vai aplicar o calcário, certo? Se a saturação de base no solo, V1, que vem lá no boletim, estiver abaixo de 70%, beleza? Utilizar de preferência calcário dolomítico, tá? Bom, continuando. Aqui nós vamos colocar o espaçamento entre plantas, 2 metros. Vamos supor. E aqui o espaçamento entre ruas, 3.
Aqui eu tenho a quantidade de plantas por hectare, tá? Vamos agora para a nossa adubação de plantio. Para a adubação orgânica, aplicar as seguintes doses por cova, tá? Esterco de gado de 10 a 20 litros ou esterco de frango 5 litros ou torta de mamona 2 litros por cova. Bom, suponhamos então que eu fiz a opção por utilizar esterco de frango curtido, tá? E aqui diz que eu tenho que aplicar 5 litros por cova. Dose do adubo orgânico, litros por cova. Coloca aqui, 5. Aqui eu sei que vou ter que aplicar 8,33 metro cúbico por hectare, tá? E aqui informa também, quando eu faço preenchimento dessa parte aqui de cima da necessidade calcária em área total, aqui informa a dose de calcário que eu vou ter que aplicar, tá? Em grama por cova, certo? E considerando somente as covas, tá? Eu vou ter que aplicar 0,37 tonelada. Pessoal, eu fiz uma alteraçãozinha aqui na planilha, tá? Então aqui, como eu estava falando para vocês, aqui já informa, certo? A dose de calcário em grama por cova. E aqui a quantidade de calcário total, 2,57 toneladas. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de calcário real que eu vou ter que aplicar na área total é 2,57 toneladas, tá? Sendo que 2,2 toneladas vai ser em área total, antes da gradagem e assim sucessivamente, e 0,37 tonelada por hectare vai ser o equivalente para o que eu vou ter que aplicar em todas as covas, beleza? Então tá aí. Então lembrando que 2,57 toneladas por hectare total é considerando a quantidade de calcário, tá? Que é para ser aplicada em área total, que é 2,2 tonelada, mais o calcário que eu vou utilizar em todas as covas também, que no caso aqui diz 220 gramas por cova. Então no total vou precisar de fato de 2,57 toneladas. Beleza? Continuando, nitrogênio. Bom, perdoa. Nitrogênio. Ó, a literatura diz o seguinte, que em termos de nitrogênio eu tenho que aplicar 60 kg por hectare, tá? De nitrogênio. Porém, tá? Utilizar N no plantio somente se não for possível realizar adubação orgânica, ou seja, adubação com esterco de gado, ou esterco de frango, ou torta de mamona. Então veja bem, se eu já fiz a adubação orgânica na cova, eu não vou aplicar N mineral. Mas suponhamos que eu não tenha feito a adubação orgânica na cova. Aí eu coloco aqui, ó, 60. Tá? Aqui tá a quantidade de ureia em quilo por hectare, a quantidade de ureia em grama por cova, beleza? Se eu for utilizar como fonte de N o nitrato de cálcio ou sulfato de amônia, prestar atenção para os teores de cálcio e de enxofre que eu estarei aplicando por cova, certo? Junto com esses fertilizantes. Mas, nesse caso, suponhamos que eu fiz a adubação orgânica na cova, então eu não vou aplicar o nitrogênio mineral, beleza? Bom, continuando, fósforo. Para eu definir a minha necessidade de fósforo no plantio, esse sim é imprescindível, tem que aplicar no plantio independente de qualquer coisa, eu preciso conhecer o teor de fósforo no meu boletim. Lembrando que o fósforo aqui, né, no boletim deve vir informado, né, deve ser feita análise pelo método Melish, tá bom? Vamos lá. Fósforo. O meu fósforo aqui, no boletim, está em 8,5 miligramas por decímetro cúbico. Então, se está em 8,5 miligramas por decímetro cúbico, ele está
menor que 10 miligramas por decímetro cúbico. Aqui diz que eu tenho que aplicar 40 kg de P2O5 por hectare. Então coloca aqui, ó, 40. Beleza? Bom, se eu for usar como fonte, então eu vou ter que escolher uma dessas fontes aqui, ó. Se eu for usar como fonte o superfosfato simples, tá? Eu vou ter que aplicar 250 kg por hectare, o que equivale a 150 gramas por cova. Sendo que, ou seja, 150 gramas de super simples por cova. Como o superfosfato simples contém cálcio na sua composição, automaticamente eu já estou jogando 27 gramas de cálcio por cova. Como o super simples também contém enxofre, automaticamente eu estou jogando 15 gramas por cova. Tudo bem? Continuando, então. Só um minutinho. Bom, continuando então. Só fui fazer um teste aqui. Apaguei. Continuando. Micronutrientes. Boro e zinco. Tá? Nível de boro no solo. Tá? Se o meu solo tiver com menos de 0,6 miligramas por decímetro cúbico, aqui diz que eu tenho que aplicar 0,55 gramas de boro por cova. Se o meu nível de zinco estiver menor que 1,5 miligramas por decímetro cúbico, aqui diz que eu tenho que aplicar 2 gramas de zinco por cova. Vamos ver como é que está meu boro e zinco? Vamos ver aqui. Boro 0,2, zinco 0,2 miligrama por decímetro cúbico. Bom, 0,2 é menor que 0,6, então vou ter que aplicar alguma fonte de boro. 0,2 é menor que 0,5, então vou ter que aplicar alguma fonte também de zinco. Presta atenção que no caso dessa planilha, as fontes já saem preenchidas automaticamente. Lembrando que você só vai utilizar alguma dessas fontes de boro e ou zinco se os seus níveis no solo informado pelo boletim estiver abaixo do que está indicado aqui. No meu caso, ambos os níveis, né, tanto de boro quanto de zinco, estão abaixo dos níveis indicados aqui. Então vamos supor que como fonte de boro eu vou utilizar o borax, tá? Se eu utilizar o borax, beleza? Eu vou ter que utilizar 5 gramas por cova de borax, beleza? O que vai dar 8,3 kg por hectare, beleza? Se eu for utilizar como fonte de zinco ou óxido de zinco, eu vou ter que usar 6,7 kg por hectare ou 4 gramas por cova, beleza? Vamos lá, continuando. Vamos lá, pessoal. Então, seguindo aqui, tá? Vamos para a nossa adubação de cobertura, primeiro ano, tá? Nitrogênio, na adubação de cobertura, primeiro ano. Aplicar 350 kg de nitrogênio por hectare. Então, coloca aqui, ó. Opa, perdão. Coloca aqui, ó, 350. Bom, aqui diz o que eu vou ter que utilizar. Vamos supor que eu vá utilizar como fonte de N a ureia. Aqui então informa o seguinte, eu vou escolher uma dessas fontes. Aqui diz o seguinte, que eu vou gastar 795 kg de ureia por hectare, tá, no primeiro ano, o que equivale a 477,3 gramas por cova, tá? Como a ureia contém cálcio inserido, se eu for utilizar alguma dessas outras fontes, o nitrato de cálcio ou sulfato de amônia, prestar atenção, tá? Com relação às quantidades de cálcio e de enxofre que eu estarei jogando por cova, uma vez que esses fertilizantes contêm esses nutrientes, tá bom? Continuando então, vamos lá, fósforo. Fósforo.
Aqui diz o seguinte: se o nível de fósforo no meu solo, analisado pelo método Melish, estiver abaixo de 10 mg por decímetro cúbico, eu vou ter que utilizar, tá, 80 kg de P2O5 por hectare. Vocês viram anteriormente que o meu fósforo no solo está em 8,5 mg por decímetro cúbico. Então, vou ter que utilizar 80 kg por hectare. Coloca aqui, 80. Bom, então eu vou escolher uma dessas fontes, tá? Então tá aqui, super simples, 500 kg por hectare. O que equivale, tá, em grama por cova, o que vai ser equivalente a 300 gramas por cova de super simples. Como o super simples contém cálcio, né? Eu estou aplicando aqui então 54 gramas por cova. Como contém enxofre, eu estou aplicando aqui 30 gramas por cova. Tudo bem? Seguindo então, potássio, tá? Vocês viram que no plantio eu não utilizei potássio, beleza? Vamos lá. Potássio. Para eu saber a quantidade de potássio que eu vou ter que utilizar, eu preciso saber a quantidade de potássio que eu tenho no meu solo. Recorremos novamente ao boletim, tá? Potássio K, 19,1 mg por decímetro cúbico é o teor de potássio no meu solo. E aqui diz o que, tá? Que abaixo de 60 mg por decímetro cúbico, meu potássio é classificado como baixo para a cultura do mamão, e que eu tenho que aplicar 450 kg de K2O por hectare. Então vamos aqui, ó, 450, beleza? Então eu tenho aqui, vamos supor que eu vou utilizar como fonte o cloreto de potássio, vou utilizar como fertilizante o cloreto de potássio. Aqui diz que eu vou ter que aplicar 776 kg de cloreto de potássio por hectare, o que equivale a 465 gramas por cova, beleza? Se eu for utilizar o sulfato de potássio ou nitrato de potássio como fertilizante, como fonte, eu tenho que prestar atenção para as quantidades de cálcio, tá? Ou de nitrogênio e de enxofre que eu já estou adicionando. Beleza? Para fazer, caso eu utilize, por exemplo, nitrato de potássio, eu vou ter que verificar a quantidade de nitrogênio que eu já estou utilizando na adubação para poder descontar aqui, ó, da nossa adubação nitrogenada. Beleza? Descontar aqui, tá bom? Vamos lá, micronutrientes, boro e zinco. Como vocês viram anteriormente, né? Tanto meu zinco como o meu boro estão em 0,2 mg por decímetro cúbico. Então, se o meu boro está em 0,2, está abaixo de 0,6. Se meu zinco está em 0,2, está abaixo de 1,5. Então, aqui eu tenho as quantidades de boro que eu tenho que jogar por cova e a quantidade de zinco que eu tenho que jogar por cova. Note que eu não preciso fazer nada. As minhas fontes já estão aqui preenchidas. Bastando eu verificar no boletim como está a minha situação de boro, perfeito, tá bom? Verificando que está abaixo dos níveis indicados aqui, eu vou então escolher uma fonte de boro ou de zinco. Como no meu caso os dois estão abaixo do que está informando aqui, então eu vou escolher como fonte o borax. Automaticamente eu sei que vou ter que jogar 17,1 kg de borax por hectare, ou 10,3 gramas por cova. Zinco, vamos supor que eu vá utilizar como fonte o sulfato de zinco. Aqui diz que eu tenho que aplicar 16,7 quilos de sulfato de zinco por hectare, o que equivale a 10 gramas por cova. Tudo bem? Bom, uma informação aqui, ó. Em caso das plantas apresentarem sintomas de deficiência de boro, adotar a seguinte prática, tá? Micronutriente boro, sintoma de deficiência.
Além da queda de flores, os frutos já formados poderão expelir látex e ficarem deformados, conforme nessa imagem aqui. Então, visto isso, pulverizar as plantas a cada 2 meses com solução contendo 100 litros de água mais 250 gramas de ácido bórico, tá? Mais espalhante adesivo. Essa mistura pode ser utilizada 2 vezes por ano de forma preventiva, beleza? Outro recado aqui: parcelar as doses de N, P2O5 e K2O em aplicações a partir dos 60 dias após o plantio e depois a cada 90 dias, ou seja, aos 60 dias após o plantio eu começo a minha primeira aplicação, né? A primeira parcela de N, P2O5, K2O, ou seja, aquelas quantidades informadas vou dividir por 4. Uma primeira aplicação 60 dias após o plantio e as demais, né, aplicar a cada 3 meses, beleza? Em regiões onde você vai cultivar mamão de sequeiro, que você tem a chuva concentrada ali entre outubro até fevereiro ou março, o que você vai fazer? Você simplesmente vai dividir as aplicações, né, em 4 parcelas, uma por mês durante esses 4 meses, porque considerando que é o período chuvoso, você terá umidade aí para que a planta consiga absorver os nutrientes, tudo bem? Pessoal, continuando. Pessoal, então vamos agora para nossa adubação de cobertura, né? Segundo ano. Nitrogênio N, novamente 350. Beleza? Mesma coisa. Ureia, vou usar como fonte 795 kg por hectare ou 477,3 gramas por cova. Fósforo, como vocês viram, está abaixo de 10. Beleza? Ou seja, meu fósforo está em 8,5 miligramas por decímetro cúbico, então abaixo de 10, tá? Então eu tenho que aplicar 120 kg por hectare, 120, beleza? Automaticamente eu sei que vou ter que aplicar 750 kg de superfosfato simples por hectare, beleza? 450 gramas por cova, tá? De superfosfato simples, que é a fonte que eu escolhi. Você pode escolher superfosfato triplo ou MAP, mas lembrando sempre que o MAP contém nitrogênio, então você tem que fazer o abatimento lá, tá? E o super triplo contém cálcio, então prestar atenção, beleza? Mas vamos lá. Como o super simples contém cálcio na composição, eu estou jogando 81 gramas por cova. Como contém enxofre, já estou jogando 450 gramas, ou 45 gramas de enxofre por cova. Beleza? Vamos lá. Continuando. Potássio. Meu potássio, como vocês viram, está em 19,1 mg por decímetro cúbico. Isso é abaixo de 60. Então, vou ter que aplicar 450 kg por hectare de K2O. Automaticamente aqui eu tenho a quantidade de cloreto de potássio, beleza? E aqui a quantidade de cloreto de potássio por hectare aqui, tá, em quilo por hectare, e a quantidade de cloreto de potássio em grama por cova. Isso se eu for utilizar o cloreto de potássio como fonte de K2O. Perfeito? Vamos lá, boro. Como vocês viram, tanto as minhas fontes de boro e zinco, tá, estão abaixo do que diz aqui, ó. Beleza? Do que está dizendo aqui. Então, automaticamente, vou ter que aplicar 1,13 grama de boro por cova e 2 gramas de zinco por cova. Automaticamente aí preenchido, verificado que os meus níveis no solo estão abaixo desses níveis aqui, tá? Eu escolho uma fonte de boro. Novamente escolhi o borax. Então vou ter que aplicar 17,1 kg de borax por hectare, o que equivale a 10,3 gramas por cova.
beleza? E como zinco, fonte de zinco, eu vou usar o sulfato de zinco, posso utilizar qualquer uma dessas outras, mas eu vou utilizar o sulfato de zinco. Então vou ter que aplicar 16,7 kg de sulfato de zinco por hectare, ou 10 gramas por cova. Novamente, em caso das plantas apresentarem sintomas de deficiência de boro, adotar a seguinte prática, tá? Sintoma de deficiência, novamente, além da queda de flores e frutos já formados, poderão expelir látex e os frutos ficarem deformados, conforme está aqui na imagem. Tratamento: pulverizar as plantas a cada 2 meses com solução contendo 100 litros de água mais 250 gramas de ácido bórico mais espalhante adesivo. Essa mistura pode ser utilizada 2 vezes por ano de forma preventiva. Beleza? E novamente, parcelar as doses de nitrogênio, fósforo e potássio em 4 aplicações a partir dos 60 dias após o plantio. No caso aqui não é após o plantio, a cada 90 dias. Fiz uma correçãozinha aqui, pessoal, é que aqui eu estou repetindo, acabei repetindo que estava no ano 1, mas na verdade, parcelar no ano 2, parcelar as doses de N, P2O5 e K2O em 4 aplicações a cada 90 dias. Se for em sistema irrigado, você pode parcelar até mais vezes, tá? Mas se for mamão de sequeiro, né, você vai parcelar aí no período chuvoso a cada 30 dias, fica a seu critério. Mas como hoje em dia praticamente as lavouras de mamão são todas irrigadas, então segue esse critério aí a cada 90 dias, tudo bem? Olha só, pessoal, esse material, essa nossa planilha foi produzida, né, e teve com os dados de pesquisa e de estudo que forneceram base para a produção dessa planilha foram extraídos das seguintes fontes, tá? O cultivo do mamão, da Embrapa Mandioca e Fruticultura de 1999, que foi a nossa fonte principal, tá aqui, beleza? E a 5ª aproximação revisada do Conselho de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, UF, da Universidade Federal de Viçosa, a publicação Plantar Mamão, da Embrapa Mandioca e Fruticultura de 2009, e a Circular Técnica 69, Embrapa Mandioca e Fruticultura de 2004. Sendo que tanto a aproximação revisada, Plantar Mamão e a Circular Técnica 69 foram apenas fontes auxiliares, ou seja, os dados principais foi aqui o cultivo do mamão, da Embrapa Mandioca e Fruticultura de 1999, e as demais publicações foram utilizadas como fontes auxiliares, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula tutorial para a cultura do mamão. Se você estiver interessado em adquirir algum de nossos produtos, entre mamão nós temos diversas outras culturas, tá? Sugiro que vocês entrem em contato pelo nosso telefone 77991891849. Nós também dispomos de planilhas de balanceamento de dieta para aves de postura, suinocultura tanto convencional como caipira, tá? E bovinocultura de corte de leite, caprina e ovinocultura, beleza? Temos todo esse material à sua disposição. Para você que é técnico ou produtor rural, é só entrar em contato, tá? Que nós teremos o maior prazer em atender pelo 77991891849. E para você que é lojista, que atende seu cliente aí no balcão, já imaginou ter a oportunidade de, em 15 ou 20 minutos, que o seu cliente chegar no balcão, você com o notebook aberto no balcão, o seu cliente chega, lhe mostra o boletim de análise de solo, em 15, 20 minutos você já fornece ali toda a relação de fertilizantes que ele vai precisar. Já imaginou essa facilidade? O quanto que isso não poderá ajudar a melhorar o atendimento junto a seus clientes? Então, se você tiver interesse em adquirir esse nosso produto e melhorar esse atendimento aí na sua loja, entre em contato comigo pelo 77991891849, que eu, Adão Azevedo, terei o maior prazer em atender você, tá bom? Lembrando que, para lojistas, além das planilhas, nós fornecemos também o treinamento para a equipe, tudo bem? É só entrar em contato, beleza? Eu, Adão Azevedo, me despeço por aqui, tá? Fiquem com Deus e até a próxima
videoaula tutorial e até o nosso próximo produto, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau!